Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estava me lembrando aqui do ano bem longínquo, quando eu entrei aqui pela primeira vez nesse lugar, no ano de 1993. Os americanos construíram uma capela, só os antigos vão saber disso. E eles construíram uma capela, vieram dos Estados Unidos, não cobraram nada, só tinha que dar bastante Coca-Cola e o lugar para eles ficarem. E era uma capela de madeira. E depois, irmãos, e o que me alegra nisso tudo, eles também fizeram uma capela lá em Caraguá, na segunda igreja. Mas o que me alegra em tudo isso é a evolução, é o crescimento. E não só do templo, mas também de pessoas, né? Porque é disso que se trata. Mas falando em pessoas, quero apresentar a minha esposa, que está ali, a irmã Márcia. Por favor, gostaria que ficasse em pé. O meu filho Lucas. Eu, então, poderia sentar, eu mantive a taxa de natalidade do Brasil, porque eu também tenho uma outra filha, e nunca diga filha mais velha, que elas não gostam. Mulher, nunca use essa palavra, não conjugue mulher e velha, dá problema. Então, a minha primeira filha, que não está aqui, então, 2 filhos. E eu agradeço a Deus por isso. É uma honra estar aqui com os irmãos. Domingo passado, o pastor Renato havia me pedido para pregar na PIB de São Sebastião. Eu fiz essa gentileza, agora ele, abusadamente, mandou vir aqui de novo. Então, está me devendo 2-0, igual o meu time hoje. Ele é do Rio também, né? Só que o meu time é infinitamente mais poderoso que o dele, eu não vou dizer qual é, acabou de ganhar o Palmeiras. De toda forma, irmãos, esse é o mês da família, né? E no nosso tema é família. E eu então comecei com uma pergunta. E eu quero fazer uma ligação entre duas coisas: igreja e família. Igreja é um lugar para se frequentar, ou uma família para se pertencer? Eu vou repetir. Igreja é um lugar para se frequentar ou é uma família para se pertencer? Mas nós temos um problema quanto a isso. Nós somos um país que foi colonizado por Portugal, e Portugal é um país de que religião? Predominante? Católica. E aqui não vai nenhum desmérito. Mas Portugal é um país de tradição católica e, junto com as naus, veio o sacerdote que colocou a cruz em Salvador. De toda forma, nós somos um país de tradição católica. E a tradição católica diz o seguinte: vamos assistir à missa. Eles estão certos? Estão. O católico, ele só assiste. Quem faz a homilia, quem é? O padre, talvez ajudado por um diácono de 2 coroinhas, mas é só isso. Senta, assiste, faz um sinal que vocês já sabem e vai para casa. Mas essa absolutamente não era, não é e nunca foi a vontade de Deus, que nós fôssemos tão somente espectadores e fazemos então da igreja algo muito similar. Não estou dizendo essa até porque eu não conheço. Mas tem feito as pessoas, às últimas décadas, muito comum, a igreja assimilar ao cinema, ao teatro. Eu vou lá assistir o louvor, que não está errado, ouvir o pregador, mas nós somos chamados, segundo os irmãos próprios disseram, a pertencer a uma família. E numa família você não vai lá só se encostar na parede, né? Tem uns que gostam, mas não é a ideia. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos aqui a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou estar lendo a partir do verso 20. Provavelmente já está aqui atrás. Então, João 4, 20, 21 e depois 24. Diz o seguinte: Evangelho de João 4:20, às vezes a tradução não é exatamente a mesma. João 4:20. E é aquele texto da mulher samaritana em que ela vai fazer a seguinte pergunta: nossos pais adoraram neste monte. E aí pergunta a Jesus:
Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Verso 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a ideia não é local. Ainda que eu fiquei muito satisfeito em ver o progresso desta igreja, não é lugar. A ideia é relacionamento. E relacionamento está ligado à família. Veja a frase de Jesus. Não é aqui, nem é lá. Deus busca adoradores que o adorem. Eu não fiz latim. O dia que entrou latim, no meu seminário eu saí. Não fugindo do latim, mas era meu último ano. Mas a palavra espírito vem do latim, spiritus, que significa pessoa. Deus é uma pessoa. E aqueles que o adorem têm que adorar ele como uma pessoa. E tem que ser verdadeiro, até porque ele é onisciente, não adianta enganar a Deus. Tem que ter relacionamento. Porque Deus não é um boneco. Perdoem outras religiões, mas nós evangélicos somos contrários à idolatria. Irmãos, nós pastores estamos, desculpa a expressão popular, no perrengue com o tal do politicamente correto, que colegas meus já foram processados porque falaram o que sempre foi dito ao longo de décadas. Eu sou pastor há 31 anos. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Estou fazendo minhas contas. 9 fora, sobe 2. Eu tenho 49 anos que eu sou membro de igreja. Sou filho de diácono batista. Alguém tem mais de 49 anos aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Puxa vida, em São Sebastião subir não pode. Fui segundo lugar. Aqui eu perdi, tem uns 8 na minha frente. De toda forma, eu ouvia os pastores dizerem coisas, que eu vou falar fora do microfone, que diziam o seguinte: irmão, nós temos que orar para tirar essas moças prostitutas da rua, porque prostituição é pecado. O pastor falou isso? 60 mil reais. Sabe por quê? As profissionais do sexo. Tem que ter usado isso. Ele falou prostituta, alguém se ofendeu e alguém conseguiu 2 testemunhas e a coisa foi, desculpa a expressão, a vaca foi. Então nós temos essa dificuldade hoje. Vivemos dias difíceis, quanto pastores, mas Deus é uma pessoa e nós temos que lidar com Ele desta forma, porque é assim que Ele quer e sempre quis. E eu vou lá em Gênesis, porque desde o princípio, eu vou no princípio mesmo, capítulo 1, do primeiro texto da Bíblia, que é Gênesis 1, verso 27, quando Deus afirma o seguinte: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Homem e mulher é um casal, o casal é uma família. Mas Deus ainda falou assim: ó, não está legal, vai ficar legal quando vocês multiplicarem. Fechou, né? Homem, mulher e filhos. Foi assim que Deus começou o mundo. Deus começou com uma família. Estou ciente que houve uma vacância. Primeiro foi Adão, mas diz a Bíblia que Adão não estava feliz, Adão não estava contente, e Deus falou consigo mesmo: não é bom que o homem viva só, o homem tem que ter uma família. E eu não estou com o celular no bolso, mas se eu tivesse com o celular no bolso e levantar, não substitui. Que hoje, irmãos, as pessoas agora estão com o celular, virou uma família particular. Eu estava andando no centro de Caraguá e ali tinha 3 rapazes, igual esses que estão aí. Todos 3 sentadinhos no banco. Era um sábado, às 19 horas da noite. Ele sentado no banco e eu passando. E na minha frente, 2 mocinhas muito bonitinhas. As mocinhas passaram perto do banco. E aqueles 3 rapazes, na minha época, ó, mas eles não fizeram isso. Sabe por que não fizeram isso? Alguém pode adivinhar? E ali continuaram. Coitada das mocinhas, está difícil para as mocinhas, né? Então, irmãos, acontece que a vontade de Deus sempre foi família. E Ele criou então Adão, Eva, e depois nós sabemos, vieram filhos. Em Gênesis capítulo 12,
Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, eu vou ler. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia da família não era indivíduo. A ideia de Deus sempre foi família. Ele queria alcançar a família. Por isso, mãe, não deixe de orar pelo seu filho. Na minha casa, quem se converteu, geralmente na casa, quem se converte, quem é primeiro, homem ou mulher? Fala, irmão, não é pecado responder minhas perguntas. Estão absolvidos, tá? Homem ou mulher? Mulher. Na minha casa foi meu pai que se converteu. E minha mãe não queria saber de Jesus. Minha mãe era muito católica. E meu pai teve uma excelente ideia, convidou as irmãs para fazerem o culto da minha casa de surpresa. Olha que maravilha. Quando a minha mãe veio, um monte de irmãzinha com a Bíblia. E minha mãe é mulher muito educada, recebeu bem. Depois que as irmãzinhas foram embora, ela abraçou, beijou meu pai, foi uma maravilha. De toda forma, irmão, primeiro foi meu pai, depois foi minha mãe. Meu pai fez tudo para minha mãe se converter. Aí minha mãe se converteu. E aí, não estou falando nem da época do celular. Eu estou falando da época que não tinha nem televisão. Minha mãe tinha 9 filhos, teve 9 filhos. E assim, irmãos, ó, eu sou pastor, o outro é pastor da Assembleia de Deus. Irmãs, eu tenho 2 diaconisas, uma missionária. E quem foi mais fraquinho, professor de quadro dominical. Não deu para muito, mas tá bom, né? Então, todo mundo, a luta lá foi essa. E eu dizia para minha esposa na volta para cá, nós não tínhamos vida boa não. Minha mãe ia para a igreja, fechava a casa. Ninguém dentro, todo mundo fora. Tinha que todo mundo para a igreja. Família. Do tempo que se dizia o seguinte, olha, vai fazer xixi e beber água, porque depois de sentar naquele banco, não vai levantar de jeito nenhum. Irmãos. E aí, dormia, babava, mas não saía dali. E aí se saísse. Então, irmãos, a vontade de Deus e a melhor coisa a ser feita. Eu não reclamo, não deu problema psicológico. Eu apanhei, todo mundo apanhou. Porque nós fomos ensinados a estar na casa de Deus. E deu certo. Agora, irmãos, a partir do momento que filho... Bom, eu não vou entrar no mérito da questão, mas que eu estou vendo filho botar dedo no nariz da mãe e do pai, aí fica difícil. De toda forma, a palavra fala e que Deus quer que todas as famílias fossem abençoadas a partir da família de Abraão, porque família abençoa família. É família abençoando família, jovem convidando jovem, homem convidando homem, né? E aí a igreja tem que ter todos os departamentos para receber. Eu quando cheguei, eu fui pastor lá no Rio Grande do Sul. Cheguei no Rio Grande do Sul, eu falei, quando é o dia da reunião dos jovens? Geralmente é sábado, né? Não tem jovens. Eu falei, não tem jovens? Eu falei, então a família está incompleta. Porque se eu vou para uma igreja que não tem trabalho de jovem, eu digo, onde vou colocar meus filhos? Nós sabemos que caridade tem. Eu falei, não, vamos começar, mas não tem quem começar. Eu falei, eu começo. Ai, pastor, você vai de jovem? Vou. Quantos jovens tem? Se chama Abimael. Eu comecei, eu e Abimael. Ele olhando para mim, e eu olhando para ele. E depois, irmãos, jovem chama jovem. Nós fizemos almoço de jovem, passeio de jovem, gincana de jovem, e um monte de jovem. Então a igreja tem que estar preparada para receber a família, porque essa é a vontade de Deus. Em Gênesis 7, uma palavra de Deus, na verdade uma sentença negativa, porque daqui a 7 dias, disse Deus, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Da superfície da terra exterminarei todos que fiz. E tudo fez Noé segundo aquilo que Deus mandou. Porém, irmãos, quem Deus colocou na arca? Noé? Só Noé? Não. Noé,
a esposa dele. Ele tinha quantos filhos? Cadê o embaixador do rei, que eu também fui líder? Sem, Cão e Jafé. Solteiros? Não, casados. Então entraram 4 casais, 4 famílias na arca, porque Deus sempre teve a intenção de trabalhar com famílias. E vai ser sempre assim. Mas pastor, está só passeando no Antigo Testamento? Não, vamos a Mateus, porque Deus não muda, é imutável. Se ele queria família no Novo, ele queria também. Se ele queria no Antigo, ele também queria trabalhar com a família no Novo. E aí em Mateus 1, como nós citamos Gênesis 1, vou citar Mateus 1, versículo 18, a partir do versículo 18. Mateus 1, a partir do verso 18, fazer o seguinte, irmãos, eu vou ler o 18, até o verso 24. Aí os irmãos me ajudem, cada um lê um versículo, tá bom? Capítulo 1, de 18 a 24, eu vou ler o 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, até aí, os irmãos vejam, Deus é Deus. O judeu era metido, porque ele dizia assim: nós somos descendência de Abraão, logo somos melhor do que os outros. No qual Deus disse: olha, até dessas pedras aqui, dessas pedras mortas, de minerais sem vida, eu posso suscitar a descendência de Abraão. Porque eu sou Deus para fazer uma pedra conceber uma criança. Ele pode. Mas quando ele quis trazer o filho ao mundo, quem ele foi buscar? Uma mãe e um pai. E olha que a situação era complicada, ele teve que amarrar as pontas, Deus, por quê? Porque eles eram noivos e a situação era muito complicada, ela aparece grávida, a lei manda que seja morta por apedrejamento, por denúncia do pai. José é um homem extraordinário, a gente fala muito de Maria, mas esquece de José. José agiu de uma correção, porque ele tinha 2 opções. Denunciava ela o sacerdote, porque ela estava grávida, o filho era dele, e naquela época, mulher grávida sem marido era morte por apedrejamento. Ou ele fugia e assumia que engravidou e não quis assumir a criança. Era isso que ele ia fazer. Ele ia se mandar, deixar ela grávida, ia pegar toda a culpa, mas aí ela não morria. Porque ia dizer assim, não, foi ele que fez e fugiu. Olha como maravilhoso. Ninguém fala sobre isso, né? Mas uma hombridade de tomar a culpa que ele estava certo. O filho não era dele. Mas ele falou assim, eu vou sair secretamente. Eu vou me embora, eu não vou denunciar o sacerdote. E pense o que quiser de mim, mas eu não tenho coragem de fazer isso com ela. Mas o anjo foi lá, vendo que ele era um homem reto, sincero, disse, não precisa fazer isso. Realmente você está certo, o filho não é seu. E você não está pretendendo que ela morra, mas é filho do Espírito Santo. E eu quero que meu filho tenha pai e mãe, porque Deus queria uma família para Jesus. E ali ele pegou Maria, José, e Jesus foi criado dentro de uma família. E mesmo que se esconda isso, Maria teve outros filhos. Ele teve pai, mãe, irmãos. Ele teve uma família. Porque Deus, em toda a sua história, prioriza a família. E aí nós temos um episódio muito interessante, Mateus capítulo 12, que talvez seja mal interpretado, porque é visto por um prisma, eu quero ver por outro. Mateus 12, do verso 46 ao verso 50.
E eu vou lá fazer o bate-bola com os irmãos, né? Eu vou ler o 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhes. Eu dizia que Jesus tem irmão, está aqui dito, né? Alguém leia o 47? Aí dá essa impressão que Jesus está desmerecendo a sua mãe e desmerecendo os seus irmãos. Mas a ideia não é essa. Ele está elevando a igreja à família. É isso que ele está dizendo. Tá bom, todo mundo sabe que Maria é minha mãe e que os rapazes lá são meus irmãos. Mas esses aqui também são minha família. Porque, irmãos, Jesus tinha em mente, quando ele criou, quando ele morre por nós, quando ele funda a igreja, porque não foi Pedro, foi Jesus, ele tinha a ideia que nós fôssemos uma família que agrega. Na minha época, nós morríamos de medo de ser excluído. Esse termo não é muito usado, né? Minha mãe dizia, se fizer isso, você vai ser excluído da igreja, porque eu vou contar para o pastor. Aí ficava com medo de ser excluído. Hoje não é excluído, é cancelado, né? Parece que mudou o nome. Mas dá no mesmo. De toda forma, nós somos uma família agregadora. Por quê? Porque nossa família ela não predomina uma etnia racial, não é isso? Tem irmã aqui de uma cor, tinha outra lá de outra cor. Também não temos etarismo entre nós. Temos irmãos extremamente idosos aqui, mas também temos jovem. Agora o que eu vou dizer agora, eu vou chutar. Tem irmão riquíssimo daqui e tem outros mais pobres. Eu não sei se riquíssimo, não sei, mas isso daqui tem. Faz de conta que tem. Porque uma vez, irmãos, eu estava numa igreja, a igreja boa, mas sabe o que eu não gostei? Irmão, só tinha rico na igreja. Aliás, tinha eu de pobre. Mas assim, era Alphaville, não sei se vocês já conheceram. Eu nunca vi um bairro mais chique do que Alphaville. É a primeira igreja batista de Alphaville. Aí o pastor falou assim, agora só quero orar. Bom, estou retratando o que aconteceu, não vou fazer juízo de valor, para falar mal de ninguém. Só executivos de empresa. Aí eu falei, vai, 300. Já fiquei assim. Agora presidente de multinacional. Aí foi menos 45. E eu fiquei olhando e falei assim, eu já acho que não deve... Bom, vou dar minha opinião, né? Essas nomenclaturas não precisam, né? Até que quando eu estou assim, agora vamos ouvir o testemunho da irmã Iris Abravanel. Nada mais, nada menos do que a esposa do Silvio Santos. Ele ainda era vivo. Ela saiu, eu falei, olha, isso não é minha praia não, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí ela muito simplesmente, irmãos, eu quero agradecer que tenham orado muito pelo Silvio Santos. E Deus está mudando o coração dele. A gente estava numa ilha e ele liberou o helicóptero para vir para cá. Eu digo, uau, né? Vim no ônibus balançando e tudo mais. De toda forma, nós como família, né, não devemos ter distinções, nem de raça, nem de idade, nem social. Digo, pois, irmãos, eu passei por isso. Eu fui o primeiro, vou usar os termos técnicos, né? O primeiro afrodescendente que foi pastorear uma colônia de alemães lá no dentro do Rio Grande do Sul. Se tem 2 pessoas aqui sentadas, brancas igual a eles, é muito, porque não são brancos brasileiros, eles são brancos alemães. Os mais velhos só falam alemão. E aí fizeram uma foto bonita na porta da congregação, que ficava numa fazenda, e era assim, irmão, tudo branquinho e uma pinta preta. Lá no meio do negócio. Aí era fácil, quem é o pastor? Pum, que era tudo branco. E eu, quando cheguei lá, irmã, fiquei preocupado, sinceramente. Que eu olhei assim, a minha esposa não estava em casa. Mas eu fiquei preocupado, falei, Senhor, isso não vai dar muito certo. O Senhor é o primeiro. Eu digo, irmãos, muito bem tratado. Eles têm uma cultura completamente diferente, tem que ser respeitada. Mas nunca senti preconceito nenhum. Mas, por quê? Essa ideia de família nossa.
A nossa família tem que diferir da família lá de fora, da família dos grupos sociais, que são bem, né, irmãos? Aí quem é musculoso quer ficar só quem é musculoso. Aqueles grupinhos todos, né? Não, irmãos. A ideia de família de Deus era de pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus. Em Mateus 18, um pouquinho mais para frente, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Deixa o irmão ler, alguém irmão ler para nós. E aí, irmãos, quantos seguidores você tem? Já viu isso? Quantos seguidores você tem? Quanto mais seguidor você tem, você é mais importante. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores na internet. Pede um copo d'água. Quando você precisar de um copo d'água. Para ver se aquele 1 milhão vai estender a mão para te dar um copo d'água. Então, a Bíblia, Jesus fala isso. 2 ou 3, aonde, irmãos? Reunidos. Assim, ó, tudo perto um do outro. Porque família tem que estar perto. Amigo é aquele que pode estender a mão para te ajudar. Eu não vejo vantagem em ter não sei quantos seguidores que só fica curtindo. Aliás, só eu tenho problema, né, irmãos? Porque está todo mundo maravilhoso, é só todo mundo tirando foto. Tinha uma irmã que tirou uma foto que eu demorei a descobrir que era ela, quase criei um problema. Falei, qual é a irmã aqui? Mas não está vendo aí? Estava diferente. Então, quer dizer, foto com pessoas com rosto que não é exatamente aquilo, umas filtragens boas, e todo mundo se divertindo, rindo, alegre, e ninguém ali está pedindo ajuda, ninguém tem um problema, ninguém precisa de uma força, nada disso. Jesus fala que nós somos uma família que tem que estar reunido. Eu cresci vendo minha mãe fazendo visita, se chamava na época hall de bebê. Ia na casa das irmãs, que na época era a Sociedade Feminina Missionária, que virou MCA, e parece que agora é MCM, os nomes vão mudando, mas era aí, estar perto, reunir, porque a igreja é isso, é uma família que tem que estar perto, e não precisa ser um montão de gente, é bom, mas a qualidade precede a quantidade, e o que Deus quer, e sempre quis, que fosse uma família. Irmãos, eu estava fazendo um estudo, quando eu estudava lá na Teológica de São Paulo, eu fiz um estudo de um alemão, chamado Schultz. Esse alemão, ele pesquisou 1000 igrejas. Qual era a pergunta? O que te faz permanecer numa igreja? E eu vou falar as perguntas que eram feitas. Primeira pergunta, boa música. Que é um fator bom, não é importante. Boa pregação, também. Boa localização. Ótimas acomodações. E a última pergunta, onde você faz amigos? Qual que vocês acham que ganhou? Onde você faz amigos. 80%. Os outros 4 itens divididos os 20 que sobrou. Não importa, irmãos. É bom? Boa música? Bom. Boa pregação? Bom. Boas acomodações? Bom. Mas se você não se sentir em casa, você não terá o desejo de voltar. Eu fui numa igreja, peguei a igreja no Rio, grande uma igreja, tinha quase 300 membros. E peguei aqui no litoral uma com 40, eu acho. Eu me senti mais à vontade na igreja de 40. Dos 40, os 15, 18 vieram falar comigo. Dos 300, 4. 5. Então, o cartão postal, e olha que eu estou falando para uma igreja que tem dependências boas, que bom, irmão, que os irmãos têm dependências boas, mas assim, o cartão de postal da igreja, principalmente, é a igreja que recepciona bem, que a pessoa se sente em casa. Olha o termo que nós usamos, me sentir em casa. Casa remonta ao quê? Família, eu me senti na família, eu estou aqui, estou bem, e as pessoas voltam nesse sentido. Eu estou terminando, eu vou citar agora, porque eu sei que
95% sabe disso. João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é bonito porque fala que Deus amou, né? Amou todos, o mundo. Ele podia ter dito: eu amei o mundo de tal maneira que enviei a segunda pessoa da Trindade. Olha, eu amei o mundo de tal maneira que mandei o Eterno descer à terra. Eu amei o mundo de tal maneira que mandei o Divino vir à terra. Mas ele não usa isso. Ele diz que amou o mundo de tal maneira e mandou quem? Filho. Questão de fechar. É família. Deus pode ter todos os atributos, mas ele preferiu ser chamado de Pai. Porque ele sabia o poder que uma família tem. E a Jesus ele chamou Filho. É só isso, irmãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Para quem eu passo o microfone? Ou não passo? Ah, passo. Aí, agora, o que os irmãos vão fazer? Pastor Renato, pastor Gerson é uma benção, tá? Vamos combinar isso.